Em meio ao caos e à violência no Haiti, o Brasil liderava uma missão de paz da ONU com um desafio que ia além das armas. Foi então que o futebol entrou em campo. O jogo da paz se tornou um símbolo raro de união, esperança e humanidade em um país marcado por conflitos. Esta é a história de quando a bola falou mais alto que a guerra. No início dos anos 2000, o Haiti parecia preso a um ciclo que nunca se encerrava. Golpes de Estado, confrontos armados, pobreza extrema e uma sensação constante de abandono internacional moldavam o cotidiano de Porto Príncipe e de outras cidades do país. As ruas carregavam marcas visíveis de conflitos recentes, e o medo ainda ditava o ritmo da vida diária. Foi nesse cenário que a ONU decidiu reforçar sua presença no país, criando a missão de estabilização que ficaria conhecida como MINUSTAH. O Brasil assumiu a liderança militar dessa força, algo inédito até então, carregando nos ombros não apenas responsabilidade estratégica, mas também simbólica. Não se tratava só de patrulhar ruas ou proteger prédios. Havia uma expectativa silenciosa de que algo diferente pudesse surgir dali. Entre soldados brasileiros e a população local, nascia uma convivência cautelosa, marcada por olhares desconfiados, mas também por curiosidade. Aos poucos, pequenos gestos iam abrindo brechas. Um aceno, uma conversa improvisada, uma bola chutada em terreno irregular. O futebol, quase instintivamente, começava a aparecer como linguagem comum. Em um país ferido, onde discursos políticos já não convenciam, a ideia de esperança precisava vir de outro lugar. E talvez, sem que ninguém percebesse no começo, ela estivesse rolando no chão de terra batida, entre crianças haitianas e militares brasileiros. O Brasil chegava ao Haiti com sua própria bagagem histórica. Um país acostumado a usar o futebol como espelho de si mesmo, como ferramenta de identidade e, muitas vezes, de consolo em tempos difíceis. Para os soldados brasileiros, muitos deles jovens, a missão não era apenas cumprir ordens. Havia o desejo quase íntimo de deixar algo positivo, de não serem lembrados apenas como homens armados em um território estrangeiro. Esse sentimento ganhava força à medida que o contato com a população aumentava. Em meio à tensão, surgiam pedidos simples: uma bola, uma camisa, um jogo improvisado. O futebol ali não era espetáculo, era respiro. Dentro da missão brasileira, começou a amadurecer a ideia de que a segurança também passava pela aproximação humana. Reduzir o medo exigia mais do que presença militar, exigia confiança. E confiança não se impõe, ela se constrói. Foi nesse contexto que surgiu a proposta de um evento simbólico, algo que fugisse do protocolo rígido das operações de paz. Um jogo de futebol, envolvendo figuras conhecidas do esporte brasileiro, poderia funcionar como um gesto claro de intenção. Não resolveria os problemas do Haiti, mas poderia abrir uma janela emocional, um momento de pausa em meio ao caos. Um sinal de que a paz também poderia ser sentida, ainda que por 90 minutos. Organizar o chamado Jogo da Paz não foi simples. O Haiti ainda vivia sob tensão constante, e qualquer aglomeração representava um risco real. Havia o temor de ataques, de confrontos entre facções rivais, de algo sair do controle. Dentro da própria ONU, a ideia gerava debates. Valeria a pena correr esse risco? A pressão era grande, especialmente sobre os comandantes brasileiros, que precisavam garantir a segurança de todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, existia uma convicção silenciosa de que aquele gesto poderia significar muito mais do que relatórios bem escritos. A escolha do estádio, a logística, o transporte dos jogadores e até a comunicação com a população exigiram cuidado extremo. Não se tratava de promover o Brasil, mas de criar um espaço neutro, onde haitianos de diferentes regiões e grupos pudessem se encontrar sem medo. A presença de jogadores brasileiros conhecidos ajudava a despertar interesse, mas também aumentava a responsabilidade. Qualquer incidente teria repercussão internacional. Ainda assim, a ideia avançou. O futebol ali começava a assumir um papel inesperado, o de mediador. Em um país onde armas falavam mais alto, a bola surgia como argumento silencioso, capaz de reunir pessoas que em outros dias jamais estariam lado a lado. À medida que a data do jogo se aproximava, algo diferente começou a acontecer nas ruas de Porto Príncipe. O clima, antes pesado, dava sinais sutis de mudança. Conversas sobre o evento circulavam entre vendedores, crianças e motoristas. Havia expectativa, mas também desconfiança. Muitos se perguntavam se aquilo realmente aconteceria, ou se seria apenas mais uma promessa vazia vinda de fora. Para os militares brasileiros, o desafio ia além da segurança física. Era preciso lidar com o peso simbólico do momento. Eles sabiam
sabiam que, se o jogo desse errado, poderia reforçar a sensação de fracasso internacional no Haiti. Mas, se desse certo, deixaria uma marca profunda. O futebol brasileiro carregava uma reputação quase mítica no imaginário haitiano. Não apenas pelas conquistas, mas pelo estilo leve, pela alegria associada ao jogo. Essa imagem contrastava com a realidade dura do país. Era justamente nessa diferença que residia a força do evento. Mostrar que, mesmo em meio à fragilidade, ainda era possível experimentar um instante de normalidade, um dia sem tiros, um dia com aplausos. O conflito não desaparecia, mas ficava em suspenso, como se todos aceitassem, por algumas horas, tentar algo diferente. O dia do Jogo da Paz chegou envolto em tensão e esperança na mesma medida. Desde cedo, o entorno do estádio foi tomado por um movimento incomum. Famílias inteiras caminhavam juntas, muitas delas vestindo roupas simples, algumas segurando bandeiras improvisadas. A presença militar era visível, mas menos opressiva do que em outras ocasiões. Havia um cuidado claro em não transformar o evento em demonstração de força. Quando os jogadores brasileiros entraram em campo, o estádio respondeu com um misto de surpresa e emoção. Para muitos haitianos, era a primeira vez que viam de perto ídolos que até então existiam apenas em transmissões distantes ou relatos fragmentados. O apito inicial não marcou apenas o começo de uma partida, marcou um momento raro de silêncio interno, aquele instante em que o barulho do mundo parece diminuir. Dentro de campo, o jogo seguia seu curso natural, sem grandes preocupações táticas. Fora dele, algo mais importante acontecia. Pessoas de diferentes bairros, muitas vezes separados por rivalidades armadas, dividiam o mesmo espaço, torcendo, rindo, comentando jogadas. O futebol cumpria ali seu papel mais primitivo, juntar. Ao longo da partida, a atmosfera foi se transformando. A tensão inicial dava lugar a uma sensação de alívio coletivo. Cada lance era acompanhado por reações espontâneas. Gargalhadas, gritos, aplausos. Não importava o placar. Importava o que estava sendo vivido. Para os militares brasileiros, aquele cenário funcionava como confirmação de algo que eles já intuíram nas ruas. A aproximação humana era tão estratégica quanto qualquer operação armada. O jogo não apagava a pobreza, não reconstruía prédios, não resolvia disputas políticas, mas oferecia algo igualmente necessário: a sensação de pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, muitos haitianos se viam como parte de um evento positivo, observado pelo mundo não por sua dor, mas por sua capacidade de celebrar. Dentro de campo, os jogadores brasileiros pareciam conscientes desse peso. O ritmo era leve, respeitoso, quase didático. O futebol ali deixava de ser competição para se tornar mensagem. Uma mensagem simples, mas poderosa. A paz começa quando as pessoas conseguem se sentar lado a lado, sem medo. Quando o jogo terminou, não houve invasão de campo, nem cenas de euforia exagerada. Houve aplausos longos, daqueles que parecem querer prolongar o momento. Aos poucos, o estádio foi se esvaziando e a cidade retomava seu ritmo habitual. Mas algo havia mudado. Não de forma imediata ou mensurável, mas perceptível. Nos dias seguintes, relatos de menor tensão em determinadas áreas começaram a circular. Soldados brasileiros passaram a ser abordados com menos desconfiança. Crianças pediam para jogar bola, não por curiosidade, mas por hábito recém-criado. O Jogo da Paz não foi um milagre, foi um gesto. E gestos, em contextos fragilizados, têm um peso enorme. Para o Brasil, a experiência reforçou a ideia de que sua presença no Haiti poderia ir além da lógica militar. O futebol mostrava-se uma ferramenta diplomática poderosa, capaz de abrir portas que discursos oficiais não alcançavam. Era uma mudança sutil, mas profunda, na forma de se relacionar com a população local. Com o passar do tempo, o Jogo da Paz passou a ser citado como um dos momentos mais simbólicos da missão brasileira no Haiti. Não pelos números, mas pelo significado. Ele representava uma adaptação de postura, uma resposta criativa a um conflito complexo. Em vez de apenas reagir à violência, o Brasil tentava antecipar caminhos de convivência. Essa experiência influenciou outras ações de aproximação cultural e social ao longo da missão. Pequenos torneios, atividades comunitárias e projetos esportivos começaram a surgir, sempre com o futebol como ponto de partida. A bola se tornava desculpa para a conversa, para a troca, para a construção de confiança. O impacto não era uniforme, nem permanente, mas deixava marcas. Para muitos haitianos, aquele jogo permanecia como lembrança de um dia diferente, um dia em que a guerra pareceu distante. Para os brasileiros envolvidos, ficava a certeza de que a paz não se impõe apenas com presença armada. Ela se ensaia, muitas vezes, em gestos simples. Anos depois, ao olhar para trás, o Jogo da Paz ganha contornos ainda mais fortes. Em meio a tantos fracassos internacionais no Haiti, aquele episódio se destaca como tentativa genuína de diálogo.
diálogo. O futebol, tão comum no cotidiano brasileiro, mostrou sua capacidade de atravessar fronteiras e contextos extremos. Não se tratava de exportar alegria artificial, mas de reconhecer uma paixão compartilhada. O Brasil, ao usar o futebol como ponte, assumia também seus limites. Sabia que não resolveria tudo, mas escolhia tentar algo diferente. Esse reconhecimento dos próprios limites é parte fundamental de qualquer processo de mudança. O legado do jogo não está em estatísticas ou troféus, está nas histórias individuais, nas memórias de quem esteve lá, nas imagens de um estádio cheio em um país acostumado ao silêncio do medo. O resultado, naquele dia, foi secundário. O que ficou foi a sensação de que, mesmo em cenários improváveis, ainda há espaço para a humanidade. Hoje, quando se fala da presença brasileira no Haiti, o Jogo da Paz surge como símbolo de um momento em que esporte, diplomacia e missão militar se cruzaram de forma rara. Ele lembra que a história não é feita apenas de grandes decisões políticas, mas também de escolhas simples, carregadas de intenção. Usar o futebol como ferramenta de esperança não foi estratégia perfeita, nem solução definitiva. Foi um gesto honesto em meio à complexidade. E talvez seja isso que o torne tão marcante. Em um país fragilizado, onde a paz parecia sempre distante, 90 minutos de futebol ajudaram a imaginar um futuro possível. Mesmo que breve, essa imaginação coletiva teve valor. O Jogo da Paz permanece como lembrança de que, às vezes, a reconstrução começa com algo tão simples quanto uma bola rolando, e que em certos momentos da história, isso pode ser suficiente para abrir caminhos que antes pareciam fechados.